Olá, que possamos iniciar mais uma síntese do estudo do livro Os Mensageiros. Estamos hoje no capítulo 15, o título A Viagem. E esse capítulo, ele começa a partir do momento em que André Luiz, junto com Vicente, seu colega, e o Aniceto, quem estava conduzindo eles estão a caminho das esferas mais baixas para trabalhos de aprendizado e questões ali de auxílio na crosta terrestre. Então ele inicia o capítulo comentando que eles começam uma condução rápida, a priori pela volitação, né? Eles vão volitando até certa etapa do caminho, quando eles sentem uma dificuldade maior em executar essa volitação, e eles passam a perceber que precisam andar, aparentemente, ali, quando essa volitação não fica mais tão fácil de se fazer, pelo menos para Vicente e para André, né? Porque o Aniceto, ele até comenta lá que creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, né? Mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. E então eles começam a andar em direção à crosta. E aí o André, ele fica curioso, né? E pergunta o que está acontecendo, né? E aí o Aniceto, ele responde: estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamos-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se voltam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. E, em parte alguma, escasseia o amparo divino. Acredito que nesse parágrafo, nessa explicação, a gente pode salientar 2 pontos. O primeiro, que é essa dificuldade de locomoção que a gente ali acabou de comentar, que eles deixam de volitar e passam a andar. E também a questão de que em todos os locais, né, há amparo divino, né, há auxílio. A gente nunca está desamparado em nenhum momento da nossa vida, em nenhum local que a gente esteja. Por mais difícil o momento que estejamos passando, por mais inconscientes que estejamos daquilo que nós estamos vivendo, estamos sempre amparados de alguma forma, nem que seja através daquele professor que a gente não gosta muito, né? Que é o sofrimento, que é a dor, que também é uma forma de auxílio, né? Basta a gente ampliar as nossas visões. E essa questão das vibrações mais fortes que ele comenta, né, dos encarnados, para a gente fazer um paralelo para facilitar o entendimento. Não sei aqueles que já assistiram em algum momento aquela série da Dragon Ball e Dragon Ball Z, em que eles vão treinar numa câmara onde se aumenta a gravidade. E a gente pode colocar como que essa dificuldade de locomoção é como se fosse talvez ali um aumento da gravidade, em que os seus movimentos ficam dificultados, tá? Ou então a gente pode também comparar quando você está caminhando em um ambiente normal e quando você vai tentar caminhar na água, certo? Ou em um local onde existe lodo, onde existe lama, onde fica mais pesado, onde fica mais difícil a locomoção. Então, acredito que para a gente entender o que acontece, dá para usar essas 2 situações aí. Prosseguindo lá, ele começa a descrever daí a paisagem em que ele se encontra. E continuam seguindo, né, o caminho. E aí, de repente, o André, ele se espanta. Ele se espanta e fala assim: ó Deus de bondade, né? Alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Isso ele descrevendo, né? Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos.
Extraordinária comoção apossou-se-me d'alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos. Em votos de júbilo fervoroso, estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Então, veja que interessante. Talvez ali, a gente pode apenas ter suposições, mas talvez ele já carregasse, com o pouco que ele já tinha compreendido no mundo espiritual, essa capacidade de levar a luz do mais alto consigo. E nesse momento, quando ele se coloca em um ambiente de mais dificuldade, essa luz ela toma forma, ela aparece, né? Fica mais eminente, né? E outra possibilidade é essa luz ter aparecido no momento em que eles precisam, certo? No momento em que é necessário para eles aquela luz, eles serem tomados por essa aventura que ele comenta, por essa motivação, para eles perceberem que realmente o caminho que eles estavam tomando de auxílio, de aprendizado, era o caminho adequado, era o caminho correto, né? São duas formas de verificar. E outro apontamento é dizer que essa luz ela ocorre de maneira automática, né? Eles não pedem para que ela apareça. É uma luz que é espontânea. É espontânea, conforme aquilo que eles já conseguem aprender dela. Então, muito natural. E ele se sente muito, muito comovido com isso, né? E a fala do Aniceto logo após, né, que ele fala: agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Então, é interessante a gente refletir o quanto a gente tem agradecido já aos dons, às ferramentas que já possuímos em nossa existência, ao invés de ficar sempre solicitando mais coisas, né, ou reclamando de coisas que ainda não temos, ou de quem ainda não temos, né? Então eles ficaram ali por algum tempo, nesse júbilo, nesse agradecimento, e depois retomaram a marcha. E ele continua descrevendo a paisagem, as dificuldades que ele via ali, as estranhezas que o assaltavam. E ele pergunta daí para o Aniceto: o que dizeis de tudo isto? Né? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. Sinto um mundo novo. Estas terras me surpreendem profundamente. E aí o Aniceto, tentando esclarecer o que o André está ali em dúvida, está espantado, né? Ele fala assim: todo este mundo que vemos é a continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Então, o primeiro aspecto que a gente pode chamar atenção aqui é da limitação dos nossos sentidos e, consequentemente, da nossa percepção. A gente tem que lembrar, né, primeiramente, que a gente não sabe, que a gente não tem conhecimento de tudo que está à nossa volta, devido à limitação de nossos sentidos e de nossa percepção. O que a gente percebe à nossa volta é uma parte minúscula do que realmente acontece, do que realmente está à nossa volta. A gente conhece muito pouco ainda da vida, do universo. E aqui ele deixa bem claro que mesmo no mundo espiritual, ele comenta, né, que não estão vendo tudo. Por mais que quando você se desprende do veículo físico, e assim a sua percepção para a maioria, ou não vou nem dizer maioria, mas para muitos, ela se amplia bastante, ainda assim ela tem uma limitação. E à medida que você se desenvolve, né, as suas capacidades se desenvolvem, a sua percepção também aumenta. E um novo mundo se descortina, né, e novos ensinamentos, novos aprendizados vão nos aparecendo como possibilidades. E aí ele faz uma descrição do que acontece,
do que a humanidade já conseguiu explorar, né, com a ciência e com algumas questões ali racionais. E aí ele tem uma frase que é bem interessante. Ele fala assim: e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. E logo após, no finalzinho desse parágrafo, ele também comenta que é da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. O que a gente trouxe no estudo que podemos salientar aqui também, né? Primeiro a primeira frase lá, então vamos repetir ali. Todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma. Então, ó, lentes físicas. Possivelmente ele esteja querendo dizer aqui, entre outras formas de enxergar, que a questão física ela não vai apreender toda a questão da alma, toda a questão espiritual. E que para a gente conseguir ampliar as nossas percepções, não só racionais, não só físicas, exige o desenvolvimento das faculdades espirituais. Como é que a gente desenvolve essas faculdades espirituais? Essa é a pergunta que a gente pode se fazer. No estudo, a gente trouxe que esse desenvolvimento ele ocorre principalmente na auto-observação, na auto-reflexão, né? Acredito que quando você colocar outra frase também para a gente refletir, né? Que é aquela que a gente leu ali, que é da lei, que não devemos ver senão que possamos observar com proveito. Ou seja, que a gente só vai conseguir ampliar as nossas percepções se tivermos aproveitado tudo aquilo que já conseguimos perceber. E para a gente saber se nós já estamos aproveitando tudo aquilo que nós percebemos, exige essa autorreflexão, essa verificação contínua no cotidiano, se estamos fazendo e já aproveitando todas as ferramentas que já possuímos. E aí talvez aí esteja a chave do desenvolvimento da faculdade espiritual. Essa autopercepção, esse autodesenvolvimento contínuo, talvez vagaroso, mas que vai acontecendo dia após dia. E após essa explicação do Aniceto, eles continuam caminhando, né? E aí o Aniceto fala assim para eles: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Na mesma hora, com o pensamento, tanto André como Vicente, eles reduziram a luz que eles emanavam, né? E essa frase aqui, eu acho que vale a pena uma reflexão mais profunda, né? Que não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Essa interrupção de nossa luz é um ato de misericórdia, né? Do pouco que a gente já consegue aprender da misericórdia que nos chega, que a gente pode fazer com o outro também. Sempre vai ter pessoas que vão ter mais compreensão, mais entendimento que a gente. Sempre vai ter pessoas que também nós temos mais compreensão e entendimento que elas. Mas cabe a nós dosar aquilo que a pessoa é capaz de compreender. Lembrando, né, já falamos em outros estudos, que a gente não pode exigir do outro que ele evolua. A evolução ela é pessoal e intransferível. Esse desenvolvimento é pessoal e intransferível. A gente pode apenas auxiliar dentro daquilo que o outro queira. Beleza, pessoal? Então, damos por fim então mais uma síntese desse estudo. Que tenhamos uma boa semana, muita paz e muita luz a todos aí.